Existem atletas que aparecem no pódio, existem atletas que aparecem nas redes sociais e existem aqueles que passam décadas dentro do esporte, acumulam centenas de lutas, títulos, viagens e histórias, mas continuam praticamente invisíveis para o grande público. Nosso convidado começou no esporte jovem, viveu o tênis de mesa em nível profissional, migrou para as lutas, tornou-se professor, árbitro, empresário e hoje também vive a experiência de ser um pai de atleta. São mais de 500 lutas, dezenas de medalhas, competições em diferentes países, mas existe uma pergunta que talvez seja a mais importante do que qualquer medalha. Por que tantos profissionais do esporte continuam invisíveis profissionalmente? Sejam muito bem-vindos ao Ser Atleta Cast, o podcast que fala sobre o que ninguém pergunta, o que ninguém conta e o que todo atleta sente. Eu sou Fernando Brancati e a nossa missão aqui é revelar os bastidores da performance esportiva, através de conversas verdadeiras com atletas, pais, treinadores e especialistas. Antes da gente começar, eu quero agradecer nosso parceiro desde o primeiro episódio, a Art for Fight, que de bate-pronto já nos apoiou ali desde o primeiro episódio e acredita bastante no projeto, está cada vez mais sólida a nossa parceria. E eu convido você para entrar lá no site da Art for Fight, www.artforfight.com.br, e conhecer todos os produtos. Tenho que falar também, né, da plataforma Ser Atleta, que a gente já está com uma lista aí de fundadores, membros fundadores, embaixadores, e é um ecossistema que vai mudar muito, não só a mentalidade do atleta, mas também a forma de reconhecimento e profissionalismo do atleta da base ao alto rendimento e à elite. Não tem como eu começar a falar do nosso convidado aqui se eu não ter uma cola aqui, não ler tudo que já aconteceu com esse cara aqui, né? Vamos lá, começando pelo tênis de mesa, eu vou falar só um pouco, depois você complementa, tá? No tênis de mesa, ele 2 vezes melhor do ano do estado de São Paulo, seleção paulista, seleção universitária, seleção brasileira, campeão da segunda divisão, campeão da Liga Espanhola, segunda divisão, campeão dos Jogos Regionais, 4º lugar dos Jogos Abertos, foi para as lutas, se tornou árbitro de jiu-jitsu, professor de judô e wrestling, tem cursos de primeiros socorros, faixa preta, é podcaster, né? Porque profissional agora. Vive aí nos podcasts, primeiro do ranking, mais de 500 lutas e um monte de país, 49 medalhas de ouro, 26 de prata, 25 de bronze. Cara, seja muito bem-vindo. Tamo junto, Juliano Alicate. Nome de guerra agora. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por você ter aceitado um aí prazer, o convite. desde o primeiro podcast aqui. que a gente se encontrou, foi, cara, esse maluco é sensacional, velho. As ideias batem, sempre vai dar podcast com muito assunto. Em primeiro lugar, também agradecer meu patrocinador, NeoX, uma das maiores empresas de segurança da América Latina. Muito obrigado pela oportunidade. Fernandão, cara, do jeito que a gente começou, a nossa vida tem que ter metas na vida. Olhar o que você vê, olhar o que você quer, olhar lá no futuro, brilhar os olhos e queimar o barco. Porque quando eu comecei no tênis de mesa, nossa, até vergonha. Pai, vamos lá, eu quero pai, saber. você vai assistir isso aí, mas obrigado, pai. Meu pai falou assim, larga isso aí que você é coisa de vagabundo. Obrigado, pai. Esse foi o maior incentivo que você deu. Foi, é outra mentalidade. Meu pai queria um futuro pra mim. Meu pai é metalúrgico, queria que eu trabalhasse. Eu também trabalhei em empresa, tudo mais. Isso aí, mas eu sabia que isso aí me brilhava o olho. Eu não podia largar isso por chegar no final da minha vida, olhar e falar assim, cara, devia ter feito isso. Tá. Devia ter feito isso. Eu ia me amargurar eternamente. Mas eu olhei e falei, mano, eu vou queimar o barco. Cara, mas como que você chegou no tênis de mesa? Como cara, que eu gostava de jogar. Mas assim, jogava, brincava assim no clube. Mas, cara, eu percebi que eu podia ter mais. Eu podia chegar mais longe. Então, aí eu comecei a procurar um clube profissional. Morava em Santo André.
Não tinha clube em Santo André, só tinha na Saúde. Cara, e você sair de Santo André, ia fazer 18 anos, ia tomar ônibus, trem, metrô até a Saúde. Cara, é uma viagem. Sim. Aí comecei a ir aos sábados, eu chegava sábado de manhã, às 8 da manhã, só saía a hora que ele fechava, às 8 da noite. Ficava o sábado inteirinho lá dentro. E com o tempo trabalhava, estudava, e com o tempo eu comecei a queimar o barco. Teve um corte na empresa, fui mandado embora. Falei, esse ano eu vou dar um up. Fiquei um ano treinando direto. Aí eu comecei a acompanhar os treinos com a escola. Como eu tinha trabalhado desde os 14 até os 18, eu já tinha um dinheiro mais razoável. Então comecei a trabalhar e treinar. Treinar e estudar. Com 20 e poucos anos, eu fui em quarto lugar nos Jogos Regionais. Tá. Jogos Abertos, perdão. Os Jogos Abertos, para quem não conhece, os principais jogos do Brasil de modalidades olímpicas. Que tem taekwondo, judô, Sim. wrestling. Então, fiquei muito bem visto. Aí teve a oportunidade para ir para a Espanha. Nossa, foi na... Os Jogos Abertos, ele sai do município, né? Ele é Isso. estadual, né? O O regional tem os Jogos Regionais, né? Exato. Para quem está nos assistindo aqui, tem os Jogos Regionais, que são os municípios. E aí você disputava por Santo André? Os jogos regionais, assim, por região. Por exemplo, no ABC era Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano. Eu joguei por Santo André, já joguei por várias cidades. Joguei por Santo André, já joguei por Limeira, joguei por Jundiaí, Sorocaba, Diadema. Então eu jogava por várias cidades. Nesse ano que eu tava por Limeira, que eu consegui um dos melhores resultados, quarto lugar nos Jogos Abertos, só tinha profissional também. O primeiro lugar foi um cubano, segundo lugar foi um chinês, terceiro lugar foi um cara da seleção brasileira e quarto fui eu. Falei, cara, na segunda-feira, falei, tem que dar motivo nisso. Cheguei num cara ele era um representante da Butterfly no Brasil, falei, cara, olha, fiquei em quarto lugar. Ele, cara, eu não acredito, cara. Ele falou, pera aí. Mandou uma mensagem pro cara em Portugal, na segunda-feira, na terça-feira ele me ligou, quarta-feira eu tava comprando a passagem. Para você ir pra Europa para jogar. Pra jogar. Fiquei 6 meses lá jogando, cara. Cara, foi uma baita experiência. Legal. Uma baita experiência. E como é que eu vou explicar? Pro pessoal aqui do Brasil, hoje todo mundo joga clássico. Na época, como o tênis de mesa foi trazido pelo japonês, então a maioria jogava caneta. Então na Europa todo mundo jogava clássico. Então quando eu cheguei, os caras, nossa, que jogo estranho como você joga. Até o cara entender o jogo, já tinha ganhado já. Cara, foi muito bom. Joguei com os caras da seleção da Tchecoslováquia, da seleção da Espanha. Nossa, foi um dos melhores 6 meses da minha vida. Que legal. Baita experiência. E me conta, cara, é uma curiosidade, né? Quando eu tava vendo lá sua breve apresentação ali, te conheço, lógico, mas depois a gente, né, montando aqui nosso bate-papo aqui, tem um bastidor, né? Tem. E, cara, você falou que você começou com 18 anos. A gente tem ideia de que o esporte ele precisa iniciar muito cedo e muitos esportes têm essa característica. Como que funciona no tênis de mesa? Você iniciou tarde ou era muito talento? Como que... Queria entender essa parada aí. Eu, como um bom atleta de tênis de mesa, eu era muito desengonçado. Muito desengonçado. Então, e a galera, assim, eles começam muito cedo. O esporte olímpico, com alto nível, tem que começar muito cedo. Tá. Com 10, 11 anos, a galera já tá fazendo os treinos de base. Então, eu comecei com 18. Então, já entrei na categoria adulto principal. E no jiu-jitsu é diferente. O pessoal começa com 18 anos, 19, aí tem faixa branca, faixa azul. Então, não tem divisão no tênis de mesa. É todo mundo no meio bolo. Eu entrava lá, eu fiquei 1 ano pra ganhar o primeiro jogo. Pra ganhar o primeiro jogo? Pra ganhar o primeiro jogo. 1 ano. 1 ano. Eu treinava, ia jogar no Guarujá, saía, viajava, treinava lá, perdia, voltava. Viajava até Sorocaba, perdia, voltava. Ia até Santos, perdia, voltava. Fiquei 1 ano fazendo isso. 1 ano fazendo E o que isso. você pensava quando chegava lá, perdia, voltava? Vou voltar mais forte, vou desistir? Cara, que pergunta. Eu botei na cabeça que... Tem que dar certo
por alguém ou pra alguém, sei lá, Cara, provar talvez. Eu botei na cabeça que ia dar certo, falei, meu, só vou parar até dar certo. E meu pai falando, Juliano, larga esse negócio aí, cara. Larga isso aí, cara. Uma vez ele tomou meu cartão de, de débito, porque os produtos eram muito caros. Muito caro. Aí ele chegou assim, Juliano, o que você fez com o dinheiro? Eu comprei a borracha. Você comprou a borracha? Que borracha? Não, a borracha do tênis de mesa. Aí ele, não acredito que você comprou isso. Não, toma meu cartão. E eu falei, pai, é meu dinheiro. Não, você não tá bem. Você não tá bem, tomou. Aí cara, demorou pra eu ganhar o primeiro jogo, 1 ano. Quando eu ganhei, eu falei, cara, agora é a minha vida. Não, depois eu perdi bastante ainda. Mas a resiliência, cara, que nasceu comigo. Não tem como conseguir explicar um negócio desse. Mas então, você vivia como um atleta talentoso, um atleta esforçado, um atleta resiliente ou um atleta teimoso? Eu me via sempre como um atleta inteligente, inteligente taticamente e resiliente. Acho que você fez o ser atleta, hein? Tá falando de inteligência. Porque assim, se eu sei como o cara joga, tem muitos jogos assim que eu sabia como o cara jogava e eu não mudava taticamente até eu ganhar. Eu atacava muito bem. Eu era muito rápido, atacava muito bem, tinha preparação física muito boa. E se eu soubesse, por exemplo, que o cara não atacava bem na direita, meu jogo inteiro, a bola inteira na direita dele. Ia ser o jogo inteiro. E você tinha esse olhar. Eu tinha esse olhar. E não tinha ego, pegava o ego, engolia ele, porque eu atacava muito bem. Se a bola sobrasse assim, até mando os vídeos, se sobrasse assim, eu matava a bola. Mas se eu soubesse assim, ó, que o cara não atacava bem na direita, era o jogo inteiro lá. Por exemplo, se ele acertasse, ele errava 3, mas acertava uma, então não chegava no final do jogo eu ganhava. Então, esse estudo de estudar o jogo do cara, o psicológico dele, o meu psicológico sempre foi muito forte. Ficava o jogo inteiro provocando o cara. Você? Provocava o jogo inteiro ele. Ó, pra quem não conhece... Mas durante o jogo? Como durante o jogo. Conta aí exemplo, pra nós. Eu ia sacar. Pegava a bola, sacava e ficava assim, ó. Olhando pra ele. Aí ele olhava assim, aí abaixava a cabeça. Aí eu ia sacar assim, ó. Aí eu ficava olhando. Aí ele olhava de novo assim. Aí, cara, aí ele ficava assim, o que esse cara tá olhando pra mim? Aí eu pegava, sacava, fazia o ponto. Olhava pra cara dele e vibrava assim, ó. E ficava gritando. Aí o cara... Aí ia sacar de novo. Aí o cara... Aí ficava olhando. Aí que ele prepara. Quando ele não tava olhando pra mim, eu parava. Aí eu parava, mexia a bola e ficava. Nossa, meu jogo demorava muito. Muito. Mas não tinha um tempo pro saque ou não? Não tem. Não? Não tem. Só quando tipo, o árbitro vê que demora muito, aí eu sacava, acelerava. Aí ia sacar a bola assim, ó. Aí ia devolver a bola pra ele ficar esperando ele olhar. Aí ele ficava assim com a mão. Se ele não olhasse, não devolvia. Aí ele olhava, colocava bem curtinho perto da mesa. Aí ele ia lá, pegava. Outra coisa que eu fazia assim, ó. Ia sacar, aí eu secava a mão. Demorava. É que o cara quebrava a postura. Aí ele ficava assim, ó, concentrado. Aí eu, tipo, parava, voltava. Aí quando ele voltava, eu parava de novo. Quando eu fazia o ponto, eu gritava. Parecia um maluco gritando. E isso ia quebrando o cara. Quando dava, tipo assim, eu tacava. Tipo, ele ia pra um lado e a bola ia pro outro. Eu falava, olé! O cara ficava maluco. E esse trash talk, né? Trash talk chama, né? Ele é válido no atendimento? Vale. Não posso ofender o adversário, claro, mas eu sempre provocava bastante. Gritava, olhava no olho e ficava assim. E da onde veio essa inspiração ou essa estratégia? Eu vi os grandes fazendo, eles faziam menos que eu fazia. Tá. Bem menos. Ou porque eles já eram grandes. Porque já eram grandes, né? Então eu tinha que ganhar de algum jeito. Teve uma vez, quando eu tava num aberto de Portugal, tinha um cara muito bom. Um menino falou assim, cara, esse maluco é um animal, velho. Falei, não, vamos ver. Mas eu provoquei tanto ele. Puta, ele perdeu a cabeça e perdeu o jogo. Tava outra vez, esse jogo psicológico sempre foi muito bom. Muito bom. Tava uma vez na Liga Espanhola, porque se eu perco o controle, eu perco o jogo. O pessoal que nem eu vi em Júlio, o pessoal reclama de racismo. Cara, ele não sabe de nada.
Não sabe de nada. Porque eu jogava, tipo, a mesa era aqui, a torcida dos caras ficava aqui atrás de mim. E os caras, tipo, o cara me dava uma cortada e ia pegar a bola. Os caras, ei, Monito, volta pro país. Ei, macaquinho, volta pro Brasil. Aí, tipo, pegava a bola normal, sacava, fazia o ponto, provocava também e tal. Aí, quando eu fazia o ponto firme, fazia assim pra torcida. Nossa, os caras queriam matar eu. Aí o cara ficava nervoso também. Entrava na pilha, Entrava né? na pilha também. Você tem que ter esse controle emocional. E eu provocava de verdade. Era um jogo muito bom que eu fazia. Muito bom. Claro, as habilidades de... Se você não consegue fazer ponto, não consegue fazer nada, não adiantava Não nada adianta disso. nada, né? Meu saque era muito bom, porque eu treinava muito saque. Comprei uma mesa só pra isso. Ficava lá. E você ficou quanto tempo nessa jogando profissionalmente tênis de mesa? Tava fazendo Ricardo? pelas contas entre 10 e 12 anos. Tá. Em 10, 12 anos. Ah, e é 10. bem, a carreira, ela segue, ela é bem longa, né? Bem longa, bem longa. Que é a categoria adulto, né? É. Entre... Começa nos 18 até os 28, está no auge. E qual foi, assim, o maior aprendizado que você carregou pro resto da vida aos 18 anos, né? Porque até os 18 anos talvez você Você é um tenha menino. feito outra coisa, tal, mas não começou tão cedo, né? Quanto os atletas começam. E hoje a gente vê que cada vez mais cedo, né? Principalmente no jiu-jitsu, né? A molecada tá, cara, voando. O Brasileiro Kids lá, esse ano, a Nossa, molecada sério? tava num nível técnico monstro, né? Que absurdo os moleques. Parecia faixa preta, faixa roxa, faixa É, marrom umas lutas com lutando. um nível altíssimo, né? Qual foi o maior aprendizado, assim, dos 18 aos 28, aí dizendo 10 anos ali da sua carreira? Você falou assim, cara, o tênis de mesa me trouxe esse aprendizado. Cara, foi a resiliência. 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 No clube que eu treinava, só tinha japonês. Então eu fiquei um ano sem fazer nada. Falei, meu, esse ano eu vou treinar. Pagava o clube e os caras não treinavam comigo. Só treinavam com criança. Tipo, chegava pro cara, ô, vamos treinar tudo, cara. Cara, eu tô com uma dor no ombro, cara. Falei, ah, beleza. Eu olhava pro cara, o cara treina. Eu falei, pá, pá, pá. Eu falei, como assim? Como assim? Então, eu treinei bastante com criança, tudo mais. Aí tinha que diminuir a potência para o moleque conseguir devolver a bola. Ia jogar com os caras, assim. Os caras jogavam. O cara, como é que explica isso, cara? O cara, tipo, o cara vê que você tá crescendo, o cara erra de propósito a bola. Porque o tênis de meia é sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Controlar o ritmo, a respiração, chegar bem na bola para não começar, ó, tá o braço muito esticado, a bola mais ou menos no centro do umbigo para você devolver bem e ter um ritmo. Aí o cara vê que você tá acertando e jogar para fora de propósito, cara. Eu sentia isso. Eu falei, caramba, cara. Não é legal isso, cara. Não tem essa irmandade que nem eu falo para todo mundo. O jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo que tem. Num treino que a gente tá tudo entre amigos, a gente vê que o meu amigo tem dificuldade, eu dou uma aliviada para ele. Você vê que eu tô sofrendo muito nele, o cara... Eu dou uma aliviada para ele. E no tênis de mesa, o cara errava de propósito, assim, Mas qual que é o intuito dele errar de propósito? Ele errar de propósito. Eu sentia que o cara, tipo, ele tinha uma inveja, assim, cara, por que ele tá acertando tanto e eu não acerto? Porque faz assim, o Fernando escolhe um treino. Joga 3 aqui, 2 aqui. Então o Fernando dava 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Pô, o Fernando tá ligado. Eu afastava um pouquinho mais para você, para vir a bola um pouquinho mais fácil para você acertar, fazer essa sequência. O cara vinha e ficava pá, 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 e errava de propósito. Esse nesse clube. Depois que eu mudei de clube, que eu já tava num nível melhor, a galera começou a acertar mais. Mas esse primeiro clube, era um clube só japonês. Eu vi que, tipo assim, na época, hoje tá melhor. Mas na época, porque eu era brasileiro. Tá. Aí tinha esse preconceito também. Cara, mas depois do outro clube. E o fato também de talvez você ter começado mais velho. Começado mais tarde também. Mais tarde, talvez. A galera foi, pô, ele começou mais tarde, já tá chegando perto do nosso nível. Eu sentia um pouco Entendi. desse preconceito, dessa sabotagem contra o caminho. Mas, concorrência ali meio desleal, talvez.
também senti isso. É um aprendizado, né? Aprendizado, aprendizado. Te deixa mais forte, Te mais deixa mais experiente, casca. mais casca, né? Deixa mais casca. Mas e aí, beleza? Aí você falou, não quero mais, quero ir pra luta? Ou você Foi. já lutava junto? Não, chegou, eu falei, não quero mais. Do nada, assim, virei a chave ou não? Então, eu sabia que mais ou menos 28, 29 anos eu queria parar. Era um planejamento seu ou a tipo, modalidade já era um tipo planejamento que eu já tinha muito tempo atrás, assim, falei, cara, eu já tinha ganhado tudo que tinha que ganhar, minha velocidade já não estava tão boa, eu sabia que uma hora eu não ia, mas eu amava o E esporte. você trabalhava com o que nesse período, nesses 10 anos? Com tênis de mesa? Projetista. Projetista. Formado em engenharia. Tá. Então você estudou nesse período, fez faculdade? Faculdade, engenheiro. E aí você trabalhava, sei lá, de manhã, durante o dia, treinava à noite? Trabalhava das 7 às 5, saía do trabalho, treina das 5h30 até 7h30, aí ia pra faculdade. Quanto que era seu salário como tênis mesista? Então eu ganhava da empresa, ganhava da faculdade e ganhava do clube. Tá, mas você recebia então nesse período? Recebia. Você tinha salário como... Tinha salário da empresa. Tinha bolsa, tinha... Isso, porque eu jogava os jogos operários também. Ah, tá. Aí, como eu era o campeão... Toda empresa tem tênis de mesa ou toda empresa tem ping-pong? Toda empresa tem ping-pong. Eu sempre falei ping-pong. Ah, você joga tênis de mesa? Joga. Ah, o ping-pong? Então já fala logo, já né? aderia, já. Não, eu respeito porque eu sou um cara do esporte, de formação inclusive, e eu mantenho o respeito. Né? Não, é verdade. Eu entendo que, cara, o atleta no modo geral, e eu sempre falo isso, né, cara? O atleta no modo geral, e essa é uma pergunta que eu te fiz, porque existe a invisibilidade profissional, né? É muito difícil o jovem, a criança, o jovem, ou até mesmo aos 18 anos, falar assim, cara, eu não quero. Talvez você tenha feito um curso técnico antes da faculdade e tal. Eu não quero, sabe, fazer o que eu fiz, me formei, eu quero ser atleta, eu quero. E aí as pessoas ao seu redor, né, no meio, falam, mas você vai ganhar o quê? Você vai viver do quê? Você vai comer o quê? E quando você crescer, você vai ser o quê? Né? Eu falo porque assim, eu passo por isso, e em casa a gente tem dois, eu falo que a minha filha nunca vai deixar de ser atleta, ela continua sendo atleta para mim, mas assim, tem uma pressão social muito forte, essa pressão social muitas vezes é dentro de casa mesmo, né? Você falou, meu pai vai me matar e tal, porque é óbvio que os pais e as mães não fazem isso querendo o mal do filho. Exato. Ou querendo... Perfeito, Fernando. Pelo contrário, né? Talvez o olhar dos pais, né? O olhar do seu pai, já mandando aqui um abraço, né? Era o seguinte, pô, eu vejo nele uma possibilidade dele ser um engenheiro, talvez mecânico, um projeto de desenho, alguma coisa nesse sentido, porque ele vai para uma empresa, vai ser um CEO, vai ser um empresário, ou vai, né? E ok, é a mentalidade, né, dos pais. A gente, como pai, talvez, que está inserido no meio do esporte, é um pouco mais fácil olhar isso, né? E é engraçado isso porque, assim, eu tenho colegas que são empresários do futebol, cara, que eles falam para mim assim, meu filho joga bem, meu filho se destaca, mas eu não quero que ele seja jogador. Pô, como assim, cara? Você tem tudo, você tem os contatos, você tem... Pô, cara, porque eu tenho os bastidores, então o pai sempre vai olhar, né, pro melhor, né? Vai sempre olhar pro menor. E você, cara, aos 18 anos, você fala, não quero, pô, você tinha que estar começando a guardar dinheiro para comprar sua casa, para comprar seu carro, para fazer um monte de coisa. Vou jogar tênis de mesa. Né? É um baita desafio, não é, cara? Eu até entendia meu pai, né? Mas eu não queria fazer só o tênis de mesa. Eu tinha certeza que eu tinha que trabalhar junto. Não, então isso para você era algo pra mim que era óbvio, tava porque claro. Assim, tem que saber monetizar o que eu tô fazendo. Porque eu ganhava da empresa, eu ganhava da faculdade e ganhava do clube. Mas a hora porque eu comecei o jiu-jitsu antes também. Eu pratiquei um pouquinho de jiu-jitsu antes. Ah, você já tinha praticado jiu? Eu pratiquei um pouquinho.
Falei, nossa, que legal o esporte. Até que eu machuquei um pouco. Tá. Só que se eu tivesse machucado pra não poder jogar, ia cortar do meu clube, ia cortar da faculdade, ia cortar da empresa. Eu praticando jiu-jitsu. E se eu tivesse treinando e machucasse o ombro? Como que eu ia receber? Eu ganhava da empresa, da faculdade, do clube, mas se eu machucasse? Se eu machucasse e não jogasse os jogos regionais? Como que ia fazer? Então eu tinha certeza que eu tinha que ter minha segunda profissão. Tanto é que eu fiz Senai, eu fiz projeto, eu fiz a faculdade. Entendi. Então eu tinha muito em mente isso. Então Tanto um medo constante ali que você tinha, vamos dizer um medo, né? Porque é um dos maiores medos do atleta o atleta que visa, né? O profissional é se machucar, é não conseguir dar sequência, né? Era um medo que você tinha muito, ali? Uma muito, preocupação tinha que você tinha? bastante. Tanto que chegava perto de competição, eu diminuía um pouco o ritmo para não machucar o ombro. Porque se eu jogasse, por exemplo, eu era contratado por Limeira. Meu jogo principal era contra a Americana, porque eles também contratavam. Então, se eu chegasse lá e não ganhasse, o próximo ano já não era mais contratado. Entendi. Simples assim. Se eu não jogasse, então, por exemplo, o Juliano era pago para ganhar do Flávio desse ano. Porque como é que eles contratavam? Como é esporte individual, o Juliano jogou esse ano inteiro, ganhou do Flávio. Chegou lá, perdi pro Flávio. Falei, como assim? Você ganhou o ano inteiro e no jogo que tem que jogar, você perdeu pra ele? Porque os jogos regionais é o jogo que vale dinheiro. Esse é que todo mundo é contratado. E se você não ganhasse lá. Vale dinheiro pro Não, município. era o esporte que todo mundo era contratado. Ah, tá. Todo mundo recebia o ano inteiro pra jogar os jogos regionais. Tá. Então, se o Juliano chega lá, perdia pro Flávio, eu falei, ué, você ganhou o ano inteiro dele? Esse era o jogo que valia dinheiro. Entre aspas, né? Entendi. Quem recebia o ano inteiro. E se eu machucasse por algum motivo, me chegasse, provavelmente o ano que vem não era contratado. Era pressão. Entendi. Era pressão. E aí o jiu-jitsu você começou a praticar numa transição, quando você tava já finalizando? Já tava finalizando, eu falei, agora já tava tirando o pé do tênis de mesa, já comecei a praticar. Falei, nossa, isso aqui é legal demais. Divertido demais. Jiu-jitsu? Jiu-jitsu é divertido demais. Cara, agora me conta aqui, eu tava montando aqui nosso bate-papo, como que é, cara, você tava no topo, vamos dizer assim, né, como atleta no esporte. Eu vejo muito o atleta, a gente tem até um trabalho, já fiz esse trabalho com alguns atletas, e o próprio Comitê Olímpico Brasileiro tem esse trabalho, né, que é a transição de carreira do atleta, né? Então pega o atleta lá que disputa as competições, né, Olimpíadas e tudo mais, e aí faz uma transição de carreira. É tido meio que como uma aposentadoria, mas é uma aposentadoria não monetizada, é uma aposentadoria de continuidade, né? Você aposenta aqui e continua trabalhando com alguma outra coisa que faz sentido na sua vida. Cara, como que é você tá aqui no topo e começar do zero? Porque você fez exatamente isso. Você tava num esporte ganhando com nome, com notoriedade, com né, com visibilidade, com salário, poucos atletas, né, tinha 3 fontes de renda, né, através do esporte, e aí você decidiu zerar o game, assim, tipo, zerei, vou começar sem vida, sem poção mágica, sem, sem superpoderes, eu vou começar do zero. Como foi, cara? Cara, eu não consigo nem explicar um negócio desse. Como que eu comecei isso aí? Seu pai sofreu, né? Cara, eu comecei era pra parar lá atrás, não agora. Não, sem contar que na época que eu comecei o jiu-jitsu, eu tinha um trauma com o meu corpo mesmo. Porque todo mundo que praticava jiu-jitsu, cara, tudo daquele tamanho. Eu falei, caramba, eu magrinho. E tanto é que quem me motivou foi o Rickson Gracie. Tá. Royce Gracie, perdão. Eu vim no UFC e falei, cara, como é que pode esse magrinho bater em todo mundo? Então eu tenho um jeito também. Porque eu via todo mundo, a galera do jiu-jitsu antigamente, tudo broca. Estereótipo, né? Tinha aquele lutador, cara, tudo amassado, cara de pastel. Aí eu falei, cara,
queria praticar. Longelíneo, né? Magrão, assim. A né? mão lá. Com raquete ainda. E vi a galera, falei, cara, se ele consegue, eu consigo. E zerei o game. Comecei do zero. Pô, do zero, né? Eu fiquei pensando sobre isso, eu vim pensando, né, aqui pra gente fazer esse bate-papo assim, pô, o cara tava lá, ele falou, meu, eu vou zerar e vou começar do zero. E como foi isso, cara? Você trouxe muita coisa do tênis de mesa, não obviamente tecnicamente falando, mas o que você trouxe? O que você importou, né, do esporte do tênis de mesa pra dentro do jiu-jitsu? As mini metas. Mini metas, fala mais. Mini metas. Por exemplo, quando eu comecei no tênis de mesa, eu pus na cabeça, cara, eu vou apanhar. Eu vou apanhar, mas uma hora eu vou ganhar. Então, minha primeira meta era ganhar o primeiro jogo. Então, demorei. Agora minha meta é ganhar uma medalha. Até ganhar uma medalha. Agora a meta é ser campeão. Até ser campeão. E no juízo não foi diferente. Minha meta era aprender. Falei, pô, vou aprender. Pô, aprendi. Pô, agora eu vou participar de um campeonato. Perdia. Agora minha meta é ganhar a primeira luta. Ganhei a primeira luta. Agora minha meta é ganhar uma medalha. E agora minha meta é ser campeão. Sempre foi por mini metas. Você acredita que a primeira grande mini meta foi aceitar ser iniciante novamente? Também. Muito. Porque você vinha do esporte, né, com muitos títulos. E aí você iniciou uma nova modalidade que provavelmente já começou a competir, porque estava na essência ali, Na né, veia. na veia, mas, né, provavelmente você teve que assumir ali um papel de iniciante. Foi o primeiro objetivo? Falar, não, eu preciso ter essa consciência aqui. Cara, que pergunta boa, hein? Como que eu consegui? Que eu sempre assim, eu ponho na cabeça que vou fazer. Eu vou fazer. Mas tem que abaixar a cabeça, engolir meu ego, porque eu tenho que ser estudante de novo. Se você não se... se você se sujeita a aprender, você nunca vai crescer. Então eu falei, meu, abaixa a cabeça, todo mundo chegava assim, dava dica. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, aprendia. E eu sempre falo pros meninos, né? Que é muito fácil você conquistar coisas novas no tênis de mesa. Por exemplo, vou tentar fazer uma bola diferente. Pum, errei. Joga outra. No jiu-jitsu, não. Se eu testo algo diferente, eu fico por baixo. Tá um cara em 95 quilos apertando a minha cara e só vai sair de lá na hora que acabar o tempo. Só fugiu o quadril. Acho que o jiu-jitsu é o esporte mais mentiroso que existe. Mais mentiroso que isso. É só técnica. Aonde? Só soltinho. Vamos fazer. Vamos soltinho. Então, o ego que eu nunca tive na luta, nem no tênis de mesa, porque quando eu chegava pra treinar, meu, tem que treinar com criança, tem que aguentar o cara errando a bola de propósito. Uma hora vai acabar isso aí. Então, eu sempre acreditei em vibração também. Tá. Do jeito que você tá vibrando, o universo vai te alinhar para um lugar melhor. Mas você tem que aguentar passar essa parte ruim. A gente nunca vai chegar num lugar pronto. A gente vai se preparando para o lugar bom. Eu sempre tive certeza disso. De lá, fui treinar num clube. De lá, comecei a treinar em Santo André, que era bem mais perto da minha casa. Treinava com um cubano, com um chinês, com um técnico chinês. Dali, meu ping-pong, meu tênis de mesa cresceu de verdade. E era bem perto de casa. Quer clube dizer, melhor. Você precisou andar, pegar metrô, ônibus. Na época, talvez não tinha toda a mobilidade que tem hoje, né? Com as linhas de metrô e tudo mais. Você precisou passar por esse processo para estar perto de casa. E depois de muito tempo, comecei a treinar do lado de casa. Puta, isso era do lado de casa. Do lado de casa. Eu, caramba, cara, eu nem sabia que tinha isso aqui. Porque lá só treinava o pessoal de Santo André, profissional. E o cara chegou e falou, pô, você tá num nível bom, vem treinar aqui. Eu falei, caramba. E não pagava ainda. Lá eu pagava, porque o pessoal treinava mal comigo. Eu sempre acreditei em vibração. Tá. Você tem que chegar, tem que passar por uma fase, tem que se preparar para chegar num lugar bom, você tá pronto, tá preparado. É o
é o processo, O né? processo. Eu acredito bastante nisso, né? Em 2010, eu fiz o caminho da fé, né? Surtei, falei, vou andar 15 dias, 440 Onde é o caminho da quilômetros, fé? eu fiz o trecho, né? Tambaú, Aparecida. Deu 440 quilômetros, 15 dias, eu fiz em 13, eu planejei 15, fiz em 13. Na época eu corria, fazia corrida de rua, maratona, ultramaratona, aquele papo todo. E aí eu fui pro caminho sozinho, eu, minha mochila e Deus, né? E as duas Quanto primeiras, tempo atrás? 2010, 2010. 16 16 anos, anos. E aí, e assim, eu não falei pra ninguém. Falei pra minha esposa, ó, me leva no metrô quarta-feira de cinzas, que eu vou fazer o caminho da fé, vou ficar 15 dias fora. E ela? Ela falou, nem pensar, porque tem que fechar a folha de pagamento da academia e eu não vou aprender, eu não quero aprender, eu não quero fazer, não. Você fica, se você quiser, você vai depois. Aí eu fiz o trabalho que eu fazia na sexta-feira lá, que era tipo o quinto dia útil, em março de 2010, eu, pá, fui pra Tambaú, peguei um ônibus, fui pra Tambaú e aí você vai descendo pela Serra da Mantiqueira, né? Ficando nos lugares. Na época era só pousadinha e tal. E aí as primeiras duas cidades, eu tinha 35 quilômetros na primeira cidade, eu acho que 38 na segunda, ou 32 na segunda cidade ali. Cara, Então, 38 quilômetros? É daqui? Meu, é muito longe. tinha 440, Gente, 38 era a micrometa gente, é muito. Não, isso por dia. por dia. Nossa! Na média, né? Depois eu acabei quebrando um pouco mais, variando um pouquinho mais. Mas aonde eu queria chegar? Não queria, não é sobre o caminho em si. Que no primeiro dia eu ficava marcando o pacer. Como eu corria, eu tinha aquele negócio de controlar o tempo, sabe? Hum. Eu tenho que fazer abaixo de não sei quanto, eu tenho que chegar, não posso 30 e poucos quilômetros, eu tenho que fazer em 6 horas, eu tenho que fazer em 7 horas, em 5 horas. Então eu tava correndo contra o tempo para fazer parte de uma média onde eu estava inserido num grupo. Então era muito mais, na minha percepção, que eu tinha que fazer, mostrar para os outros a minha capacidade do que, né, qualquer outra coisa. E quando eu cheguei na primeira cidade, né, em Casa Branca, eu fiquei num convento, cara, sozinho. Né? Entrei num quarto lá do convento, tinha 50 beliches, o banheiro tinha 10 chuveiros, que era onde eles recebiam os padres, o pessoal lá que fazia os eventos da igreja, né? Eu sozinho. Quer dizer, o que eu aprendi ali, que assim, a beleza tá no caminho, o desfrute tá no caminho. O que eu tenho que aproveitar, o que eu tenho que suportar, tolerar, sabe, aproveitar cada momento é o caminho. A chegada, cara, é legal, é bom, é gostoso, mas o caminho, a jornada, né? E aí, a partir dos próximos dias, eu comecei a viver a experiência do caminho mesmo, né? Gostava quando chega na cidade, lá nas pousadas. Na época, a gente ficava muito na casa de senhores que cedia o quarto dos Acolhia, assim. filhos, que foi embora da cidade para cidade maior, tal. Então era bem. Hoje tem uma estrutura muito grande o caminho da fé. Mas o que eu queria falar é o seguinte: é sobre isso, né? O processo. Eu acho que quem tem uma jornada e uma chegada melhor é quem suporta ali o processo, quem desfruta do processo, quem cresce, né? Quem vai nesse processo, né? E é essa jornada, né? De pegar ônibus, metrô, pagar, treinar com o Nossa. cara que joga bola fora, com a criança, com não sei o que e tudo mais, para você estar num lugar mais perto de casa, com um time mais forte, com, Se eu te falar, velho. Nossa, eu tava tão obcecado. Minha mãe morreu num dia, no outro dia eu tava treinando, cara. Morreu num dia, morreu na segunda-feira. Terça-feira a gente enterrou. Quarta-feira eu tava treinando. Falei, mano, não pode, nada vai afastar eu, velho. Nada, 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 nada. Nada. Falei, meu, pode fazer tudo que você for que eu não vou parar. Morreu na segunda-feira, 5h30 da tarde. Terça-feira, segunda pra terça eu não dormi. Terça foi enterro. Terça-noite tava de luto.
quarta-feira eu tava treinando. Acho que eu pus na cabeça que não ia parar, não ia parar. Ela te apoiava? Foi ela. Provavelmente ela estava satisfeita. É. Então, quando eu falo que eu queimei o barco de verdade. Não tinha plano B. Não tinha plano B. Podia Cara, todo isso mundo... é uma força absurda, né? Quando a gente fala da ponte, a gente usa, né, o termo ou ponte ou os barcos, né? Não ter volta é forte demais, Não né? tem volta. Falei, meu, eu vou ser bom nisso aqui, por nada no mundo me para. Só se eu morrer. Só se eu morrer. Falei, pô, morrer, beleza. Se não, eu vou. Não vou parar. Aí eu vejo, por exemplo, alguém que tá... Ai, professor, eu não vou treinar hoje porque eu tô com dor disso, dor daquilo, daquilo. Eu falei, cara, tudo bem, cara, mas o que você quer pra sua vida? Você quer ser atleta? Você quer ser bom? Você quer ser campeão? Então, você vai parar por causa disso, porque tá com dor no cabelo, porque tá com isso, tá com aquilo. Eu falei, cara, é só uma frase que os meninos falam, só vai, cara. Só pega e vai. Tem Só que pega ir. e vai. Só pega e vai. Que é difícil? Pô, você é louco. Tava enterrando minha mãe, cara. Tá terça-feira. Uma terça-feira. Na quarta-feira eu tava treinando. Meus meninos ninguém sabia. Tipo assim, que eu não tinha muita afinidade, né? E não tinha internet na época, assim, né? Aí o pessoal tava. Tipo, treinava, tá? Eu tava lá no canto descansando, com o olho vermelho. Falei, pô, o que aconteceu? Eu falei, não, pô, tô cansado. Não, mas o que aconteceu? Eu falei, pô, minha mãe morreu, cara. Como você tá aqui? Eu falei, cara, vou fazer o quê? Eu tenho que treinar, cara. Tem que treinar, tem que continuar a minha vida. E minha média, se eu parar hoje, pô, e na minha cabeça, pô, já comecei, velho. Ó, já perdi 2 dias já. Uma porque eu fui enterrar ela. E outra que tava no velório. Tá todo dia, todo dia. Tinha uma obsessão, Eu era uma obcecado. Falei, vontade. eu vou ser bom e vou ser campeão nisso aqui. Eu só paro se eu morrer. Cara, e aí eu acho assim, eu acho não, né? Eu te admiro ainda mais quando você fala, cara, tipo, você é iniciante do jiu-jitsu. Vou construir. Você se sentiu por satisfeito? Foi um encerramento com um nível de satisfação? Ou, de certa forma, foi uma fuga para você não se frustrar com os próximos anos? No tênis de mesa, quando eu parei, cara, eu parei. Por exemplo, ó, tem cara que não dá pra você ganhar. Exemplo. Todo mundo aqui na sala aqui, ó, pode treinar futebol a vida inteira, não vai chegar no pé do Neymar. E nos 6 meses tinha a mesma coisa. Tinha cara que não conseguia ganhar do cara. Não conseguia. Então, o nível que eu cheguei, puta, ganhei de muito cara da seleção brasileira na época. Muitos caras, os caras cheguei a ganhar bastante cara da seleção brasileira. Mas tinha cara que não conseguia ganhar. Então, quando eu parei, falei, cara, fiz o que eu tinha que fazer. Não dava pra treinar mais do que eu treinava. Não dava pra treinar mais saques que eu treinava. Não dava pra fazer preparação física voltado pro tênis de mesa que eu treinava. Então, hoje eu paro com consciência limpa. Fiz tudo que tinha que fazer. Tá bom. Fiz tudo que tinha que fazer. Tudo. Não saía. Não saía. Pô, e uma coisa que eu gosto de falar pros meninos, o que eles estão dispostos a vender? O que você quer vender? Você quer vender o seu dinheiro? Seu dinheiro, meu, dinheiro você consegue. Agora, você, jovem, com 18, 19 anos, poder sair. Porque hoje os meninos gostam de sair bastante de festa, né? Porque eu não saía de festa. A menina marcar, eu quero namorar com você. Não, só depois do treino. Então eu não posso namorar. Ah, então a gente fica sem. Você abriu a mão. Abri a mão de tudo. Tudo. Nunca troquei um treino por sair, por aquilo, por aquilo outro. Uma vez o técnico, eu faltei num treino que meu ombro tava doendo. Aí eu faltei. Aí o técnico pergunta, tipo assim, ele não falava muito comigo. Ele só falava poucas coisas. Aí ele falou assim, ô Magrinho, por que faltar? Aí eu, mestre, eu tava com dor, eu resolvi descansar. Você já começa velho, você é ruim. Imagina faltando. Eu, verdade. Era uma delicadeza assim de outro nível.
Então, quando eu tava com o ombro ruim, eu ia lá só bloquear a bola pro pessoal. Tá. E, Então- cara, você usa só um braço, né? Mas é só um braço. Então, porque pra atacar assim, você tá com o ombro ruim, meu, não dá mesmo. Mas pra bloquear dá, pro cara só treinar. Então você melhora a sua defesa. Cara, uma pergunta que eu faço pra todo mundo e falo pros atletas, falo em casa, sempre falei em casa assim. Eu conheço muitos atletas, né, que vivem do esporte, que tiveram que abrir mão de muitas coisas e não se arrepende de ter perdido, né, vamos dizer assim, a sua infância ou a sua adolescência. E conheço muita gente que, de certa forma, está até muito bem sucedido nas áreas de atuação deles, que se arrepende de ter aberto, né, de abrir mão do esporte ou de ter sido atleta. Fala, pô, se eu tivesse insistido um pouco mais, eu acho que eu queria ter sido atleta, né? Eu larguei, eu parei, eu fui fazer outras coisas. Você se arrepende? Nem um segundo. Nem um segundo. Embora você continue atleta, né? E aí eu Continua queria, atleta. já estamos batendo aqui nosso tempo aí. Queria falar agora sobre essa parada aí da luta, como chegou lá, né? Porque tá mais do que evidente que o tênis de mesa foi uma paixão. Foi uma paixão. E assim, e no jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu treino muito ainda. Apesar dos aninhos, eu só não treino mais quando eu tô machucado. Eu só não treino mais porque eu tô machucado. Se eu, que nem eu falar pros meninos, se eu tivesse, com toda certeza eu te garanto, se eu tivesse, na mesma época eu comecei em vez do jiu-jitsu, em vez do tênis de mesa, o jiu-jitsu, eu tava no topo também, igual esses caras. Categoria adulto. Tinha certeza. No mesmo período. Se você Do mesmo tivesse período, começado, né, a carreira, você. Tinha certeza que eu tava brilhando igual o pessoal do jiu-jitsu adulto. Tinha certeza. Tinha certeza absoluta. Por causa da disciplina, da motivação Por causa da disciplina e resiliência. e resiliência. E a inteligência tática. Tinha certeza absoluta. E não me arrependo um segundo do que eu fiz. Legal. De ter abdicado da minha juventude, da infância, não faltar aos treinos, todo mundo. Porque assim, um dos meus amigos que eu encontrei recentemente, ele, pô, cara, devia ter me dedicado mais, porque ele saía. Ele gostava de festa, tudo mais. Então, assim, no jogo, ele sempre, na parte final, tipo, ele sempre jogava duro, tá? Mas sempre na parte final ele perdia. Aí as pessoas têm isso aqui também. Ah, imagina se eu dedicasse. Aí eu falava o contrário. Então, você só não ganha porque você não se dedica. Porque você tá... Você só se... como é que fala? Você só aceita esse restinho. A parte final do bolo, você não aceita. Você não quer a parte final do bolo. Você não tem coragem de fazer o que tem que ser feito para aproveitar a parte final do bolo, que é ganhar o jogo. Tem que fazer mais. Ele tem que fazer mais. Aí ele... pois é, acontece. Cada um longo, faz né, sua o escola. jogo também, né? Hã? É longo o jogo. É né? longo o jogo. E eu falo pro pessoal... Concentração, nível... Eu falo pro pessoal, meu, o jiu-jitsu na luta é muito fácil mentalmente. Porque é só 5 minutos. Tá. Porque é só 5 minutos. No tênis de mesa, tinha jogo que demorava 1 hora, 40 minutos. Então você ficar 40 minutos concentrado é muito difícil. E bola rápida, né? E bola rápida, o olho... adversário te provocando, a torcida provocando. Isso tem que manter o controle emocional. Porque no jiu-jitsu, eu começo a ameaçar o cara ali, pô, tá tranquilo, 2 minutinhos já acaba a luta. E você usa essa estratégia ainda? Uso. Não provoco tanto, né? Porque... Mas a estratégia tática eu sempre pratiquei. Vejo o cara, puta, se ele lutar mal por baixo, vou jogar por cima. E ao contrário também. Ou ele troca mal queda, vou trocar queda com ele. Se ele chama na guarda, eu chamo primeiro. Porque tem cara que é muito quadrado, assim. Eu vou praticar essa tática e vai até o final. Até o final. E não muda, não tem essa capacidade de admitir e de fazer o que tem que fazer.
É impressionante. Mas você acredita que essa mudança, ela necessita de um olhar estratégico, de um olhar mais técnico, ou do lance da segurança mesmo, que tem a ver com confiança, mais mental? Então, aí depende. Por exemplo, o cara não tem confiança de jogar por baixo. Você não tem confiança. Se o cara joga por baixo, então ele vai jogar no que ele sente seguro. Então, se ele não tem confiança no que ele faz, como que ele vai praticar? Por exemplo, se eu tenho confiança de jogar por baixo, jogar por cima, então por mim, tanto faz. Porque eu pratico bem os dois. Eu da faixa branca à faixa preta sempre fiz guarda. Então sei fazer guarda bem. E desses últimos 10 anos eu tô aprendendo a passar e trocar queda. Então nos dois eu me garanto bem. Agora, se o cara só pratica, não se põe, a gente tinha começado falando do começo do programa, a aprender a coisa nova. Pegar o ego, engolir ele e aprender, voltar do zero e aprender. Se o cara não tem isso pra vida dele, como que ele vai crescer na vida? Entendi. Uau, muito bom. Cara, a gente tá quase ali no Quase finzinho, no- ali, batendo na trave ali. Preciso deixar esse recado rapidinho aqui, agradecer novamente aqui a Art for Fight, que tem nos apoiado desde o primeiro episódio, tá com a gente aqui, acreditando nesse projeto, e falar para você também que em breve aí Ser Atleta tá no ar, sendo lançado novamente, e a lista de membro fundador e embaixador já tá começando a acontecer. Então, fica atento aí e vamos para cima. Cara, como que é você, professor, agora treinador dos meninos lá que estão competindo lá? Você é aquele cara que fala também se é ruim, precisa treinar mais? Fala um pouco. Ou você melhorou adaptou a sua experiência? Como que é? Conta aí agora nesse papel aí de que tomou muita porrada. Dá uma adaptada agora, né? Porque É. tem essa geração nova aí, às vezes a galera não aceita muito isso. Mas eu dou uma alisada boa agora. Chego pro cara, o que você quer da vida? Não, se o cara é atleta mesmo, tem os meninos que são competidor. Eu falo pros caras, falei, cara, passa a mão na sua cabeça, mas eu quero ver o que você quer da vida. É uma escolha sua. E sempre falo, isso eu falo pra todo mundo. Onde eu tô, essa é uma frase que eu guardo pra sempre e falo pra todo mundo. Tudo que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis. Tudo. Ou de bom ou de ruim. Tudo. Às vezes a gente sai de casa, a gente deixa alguma coisa cair. Ah, mas por quê? Porque eu saí atrasado. Eu procrastinei. Não me preparei pra sair de casa. Pô, eu tô treinando, eu me machuco. Não bebi água direito. Não descansei do outro treino. Não preparei pro treino. Não ouvi o que o professor tava falando. Briguei com o cara na rua. Tudo que a gente acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Agora eu chego em casa, chego e treinei bem. Dormi bem. Comi bem. Descansei bem. Refleti bem da minha vida. Porque tudo que acontece é culpa nossa. E o cara briga comigo, pô, tomei uma fechada agora, antes de chegar aqui, tomei uma fechada. Em vez de eu falar, seu filho da mãe, babá, 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 eu cheguei, toma cuidado da próxima vez. Peguei e fui embora. Então, não me passei nervoso. Se eu tô andando acima da velocidade, tinha acontecido um acidente. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. O cara dorme mal, não dorme direito, fica na internet de madrugada, rolando tela, não descansa direito, não vai progredir bem, não vai performar bem. Então tudo acontece na nossa vida. Se o cara dorme bem, relaxa bem, treina bem, escuta o professor, vai performar bem. Muito bom, muito bom. Eu acredito também que nós somos co-criadores da nossa realidade. Perfeito. Por isso que você é bravo, né, mano? Legal, cara. Gosto. Seja energia boa você tem. É co-criador, Transmite isso. Co-criador da realidade, cara. Eu acho que é isso. Eu acredito muito nisso aí também. Eu acho que... E eu fui um cara já muito vitimista. E às vezes eu me pego ainda numa versão mais antiga minha ali.
já responsabilizei muitos outros por inclusive escolhas minhas e escolhas que eu não fiz, que são as piores escolhas, Pior escolha que tem. né? É não fazer, né? E uma coisa que eu aprendi assim, quando eu deixei de comprar aquilo que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para agradar quem eu não gosto, as coisas melhoraram, né? Você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar quem você não gosta, cara, que sentido faz isso? Depois não adianta você ficar falando que o problema é do outro, né? Que nem teve uma época, trabalho CLT e tudo mais. Cara, não ganhava mal, mas nunca faltou dinheiro pra mim, acredita? Acredito. Nunca faltou dinheiro pra mim. Não ganhava bem, mas eu, tipo, não gastava o que precisava gastar, gastava o que tinha, nunca tinha dívida. E eu vejo uma galera que, tipo, pô, ganha bem, ganha tudo, e tá sempre faltando. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. A vida é um eterno aprendizado. Exatamente. É um eterno aprendizado. Kat, cara, nosso tempo tá esgotado, tem mais uns 3 episódios pra gente fazer, você já sabe o caminho, já sabe onde é, pode vir aqui, quem sabe a gente já não faz um aqui do lado, traz uns brabos também pra gente provocar, né? Porque Vamos, tem eu gosto essa de provocar. característica que é boa, né? Usar esse trash talk aí, quero aprender também, olhar pros caras com cara de brabo, mas vamos fazer tem um bloco aqui que chama Rumo ao Topo, é um drill. Drill, Uma palavra. adoro uma drill. palavrinha ali, tá? Adoro drill. Vamos lá. Com uma palavra. Bate-bola, beleza? Tá bom? Tênis de mesa. Paixão. Jiu-jitsu. Amor. Judô. Amor. Wrestling. Paixão. Taekwondo. Paixão. 500 lutas. Resiliência. Derrotas. Aprendizado. Vitórias. O caminho. Professor. Deus. Árbitro. Todos. Pai de atleta. Amor. Legado. Que vai ficar. Pra você atleta, pai de atleta, professor, treinador, o que é ser atleta? É abdicar de tudo que for desnecessário porque você acredita. Tudo. Tudo. E o que significa rumo ao topo? É trabalhar o que tem que trabalhar, fazer o que tem que ser feito, eliminar tudo que te prejudique para chegar ao topo. Tudo. Tudo. Sem exceção. Muito bom, muito bom. Me conta aí, cara, se você pudesse, olhando ali, ó, naquela câmera, na sua câmera aqui, ó, nessa cruzada aqui, olhar no olho daquele garoto lá que começou brincando no ping-pong, que se apaixonou pelo tênis de mesa e que mal saberia que poderia viajar o mundo lutando, competindo, ganhando medalha na luta, ensinando e trabalhando com novos atletas. O que você diria, olho no olho, para aquele garoto lá atrás? Juliano, eu sabia que você ia conseguir. Sabia. Sabia que aquelas horas que você ficou sem dormir, que eu acordava às 4 da manhã para treinar saques, trabalhava o dia inteiro, treinava mais 1 hora de saques a hora que eu voltava, passava a semana inteira esperando para chegar no sábado para treinar das 7 da manhã às 8 da noite, almoçava perto da mesa para não perder a fila, sabia que essa hora ia chegar. Incrível, ó. Ixi. É isso aí. E se você tivesse que falar para um garoto que tá passando por dificuldade de continuar, o que você diria para esse garoto da nossa audiência? Eu sei que você tá começando agora, é difícil. Quem tá perto de você, olha para mim. Quem tá perto de você agora, ele não quer que você chegue lá. Ele não quer que você chegue lá porque ele tem medo que você chegue. Porque na hora que você chegar, ele vai falar assim... Sabe? Se você falhar, ele vai falar assim, sabia que você não ia conseguir. Então você tem que provar para você mesmo que você vai chegar lá. O cara que tá do seu lado, ele não quer que você chegue lá. Então você tem que fazer por você. Arranca, põe as facas no dente, pega e vai. Por cima de tudo e de todos. Seu pai, sua mãe, sua namorada, seu irmão vai falar que você não quer ir. Não quer que você chegue lá. Você pega e vai. Atropela todo mundo e vai. Boa. Juliano, professor Ali
Alicate. Muito bom, meu irmão. Tamo junto, meu mano. Foi sensacional. Demais. Obrigado por aceitar o convite, assim. Né? Me assustando. Juliano, vem pra cá. Pô, corre aqui. E agradeço demais, cara. Deixa suas redes sociais, deixa seus contatos aí. Quem quiser conhecer mais a sua história, vou marcar também aqui na descrição do episódio, claro. Segue nós, Juliano Alicate. Obrigado, meu novo patrocinador, NeoX, maior empresa de segurança da América Latina. Obrigado, Fernando, pelo convite. Eu que agradeço, cara. E é isso aí, turma. Olha só, mais um episódio do Ser Atleta Cast com esse brabíssimo, um cara excepcional. Tive a oportunidade de conhecer num outro podcast, no Máximos Podcast, nosso amigo Marcão também. Um grande abraço para ele. E eu tenho certeza que você inspirou muita gente. E você que ficou aqui com a gente até o finalzinho, já curte aí, né? Compartilha, se inscreva no canal, dá aquela força, aquela moral pra gente. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. E é isso. Todo mundo vê a medalha, mas poucos conhecem a jornada. Até o próximo episódio. Vamos para cima e rumo ao topo. Nossa.